Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama independente de 2007, chamado Babysitters de Luxo. Alerta de spoilers a seguir. Uma adolescente inteligente e determinada transforma seu empreendimento de cuidar de crianças em um negócio especializado que atende a homens casados infelizes. Shirley Liner, uma estudante do terceiro ano do ensino médio, inteligente e organizada, conta que tem um serviço de babá, que é uma agência que oferece companhia para homens casados de meia idade. A adolescente descreve que o seu objetivo ao criar o negócio não foi porque tinha problemas com os pais, mas porque queria ganhar dinheiro para a faculdade. Há alguns meses na escola, Shirley estava na sala de aula fazendo anotações, enquanto seu professor falava sobre os próximos exames de admissão. Enquanto isso, sua colega de classe, Melissa Rowan, desinteressada, pergunta à amiga Brenda se a sua meia-irmã promíscua, Nadine, havia tentado ter intimidade com seu irmão biológico, Scott. Depois disso, Shirley, determinada, foi para casa e procurou em seu quarto seu livro de cálculo para se preparar para os exames de admissão na faculdade. Não conseguindo encontrá-lo em seu quarto, sua mãe, Tammy, sugeriu que fosse ao porão, onde Stan, o pai advogado da adolescente, estava trabalhando. Pouco tempo depois, o vendedor, Michael Beltran, a buscou para trabalhar como babá. Estranhamente, quando ele a cumprimentou, a tímida estudante puxa o cabelo para trás da orelha, dando a entender o seu interesse pelo homem casado. Quando chegaram à casa dos Beltran, Shirley conheceu Gale, a esposa, e o seu filho Adam, de quem ela seria babá enquanto os pais saíssem para uma reunião. No andar de cima, a adolescente conheceu Mike, o irmão mais velho, que estava chateado porque queria ficar sozinho com seu irmão mais novo. No entanto, a mãe disse que eles precisavam de uma babá para cuidar deles em caso de emergência. Naquela noite, Michael e Gale se encontram no restaurante com seu amigo empresário, Jerry Tuchman, e sua esposa Tiana. O empresário mencionou a abertura de mais 2 restaurantes no ano seguinte e planeja nomear o vendedor como vice-presidente sob seu comando. Enquanto isso, Shirley está estudando para as provas da faculdade quando Adam a aborda de repente porque tinha sujado a sua roupa. Depois que a adolescente coloca a camisa na máquina de lavar no porão, ela caminha e para ao ver uma cidade em miniatura e nota a estatueta de um único homem. No caminho de volta para o carro, Michael demonstra interesse na oferta de Jerry. No entanto, Gale queria que seu esposo recusasse a oferta, porque achava que já estava se saindo muito bem no seu emprego atual. Antes de abrir a porta dianteira do carro, o homem convida a esposa para ver o trem abandonado nas proximidades, mas ela recusa, insistindo em ir para casa porque as crianças estão esperando por eles. Quando o casal chega em casa, vê Shirley limpando meticulosamente o chão para remover algumas manchas, usando um produto de limpeza com cheiro forte. Pouco tempo depois, Michael leva a babá de volta para casa. Durante o trajeto, o estômago da adolescente ronca repentinamente, fazendo com que o homem a convide para comer em uma lanchonete. Lá, os dois flertam sutilmente um com o outro, descobrindo várias coisas em comum. Pouco depois de Shirley compartilhar a sua obsessão por manter as coisas em ordem, ela pergunta a Michael como ele conheceu Gale. Em resposta, ele conta que conheceu a sua esposa, que costumava ser problemática na escola, por meio de Jerry, o seu amigo empresário. Antes de sair da lanchonete, o vendedor casado pergunta a babá se ela já tinha um namorado, mas ela responde olhando para os clientes bobos que estavam por perto, dando a entender que não tinha um, porque os rapazes da sua idade eram imaturos para ela. No caminho para a casa de Shirley, Michael convida a babá para ver o trem abandonado, onde eles exploram e acabam se beijando, mas o homem se arrepende. Depois de chegar à casa da adolescente, ele lhe dá uma gorjeta extra. Ao chegar em casa, a estudante perturbada lava as mãos obsessivamente, enquanto olha para o dinheiro que havia ganhado. Depois disso, ela olha para o seu reflexo triplo na janela. Enquanto isso, Michael não conseguia dormir ao lado da esposa, depois de perceber o que havia feito. No dia seguinte, Shirley vai à aula, tentando se concentrar na matéria sobre saúde reprodutiva. Enquanto isso, Michael parece preocupado, enquanto o chefe, George, discute o novo produto em potencial para o seu carro. Depois da aula, a babá vai a uma cafeteria com Melissa e Brenda, enquanto suas amigas discutem sobre garotas que convidam rapazes para sair. Pouco tempo depois, Michael, que estava no mesmo lugar, sorri para a babá pela janela. De repente, Gale se aproxima dela, lhe pedindo para cuidar dos seus filhos na noite do próximo dia da semana. No entanto, depois do trabalho como babá, o vendedor e ela acabam tendo intimidade dentro do carro. Mais tarde, depois de levá-la para casa, o homem paga à adolescente uma quantia generosa de dinheiro. Depois, Shirley pega o total de seus ganhos em seu quarto e escreve problema na nota de dólar mais alta, antes de colocá-la de volta debaixo do colchão.
Enquanto isso, Michael imediatamente lava suas roupas ao voltar para casa. Depois disso, ele nota que o homenzinho em sua cidade em miniatura tinha uma mulher ao seu lado, revelando que a babá o havia colocado por causa da sua obsessão em manter as coisas no lugar. No dia seguinte, na aula de biologia, a brilhante aluna revela a Melissa que está ganhando muito dinheiro como babá. Enquanto isso, o vendedor também compartilha seus encontros íntimos com Jerry, que imediatamente se interessa em contratar uma babá para ele. Quando Michael liga para Shirley para pedir uma babá para o seu amigo, ele indica a Melissa para fazer o trabalho. Depois que a nova babá cuida das crianças, o empresário passa um tempo íntimo com ela, enquanto a leva para a cafeteria. Ao conhecer sua amiga, a inteligente adolescente pede 20% do seu salário, pois foi ela quem lhe arrumou a oportunidade. Depois de finalizar o acordo, as amigas vão a uma festa, em que Brenda pede a Shirley que a acompanhe na aproximação com o colega de classe e amigo do meio-irmão dele, Doug, por quem ela tem uma quedinha. Mais tarde, a babá recebe ligações de 2 amigos de Jerry, que também pediram babás, o que a preocupa porque eles poderiam acabar na prisão. Quando Melissa fica sabendo disso, convence sua colega de classe preocupada e afirma que ninguém vai pra cadeia. Depois de seguir o conselho da amiga, Shirley prossegue com o negócio e concorda em aceitar um rapaz. Sua amiga então sugere recrutar Brenda para o outro. Antes da adolescente estudiosa sair da festa, um Scott tímido se aproxima e lhe oferece seu capuz para mantê-la aquecida. Pouco depois, ele beija sua brilhante colega de classe, que não retribui o gesto. Após o encontro constrangedor, ele se desculpa e volta para a festa. Quando Shirley chega em casa, Michael entra sorrateiramente em seu quarto pela janela. Enquanto estão se beijando, Stan entrou de repente no quarto para pedir um pouco de água oxigenada, fazendo com que o homem casado se esconda debaixo da cama. Pouco depois, o pai da babá fica ao lado dela na cama e pergunta se ela está namorando o Scott, já que o seu colega de classe parecia muito interessado nela no outro dia. A adolescente então argumenta que está cansada e quer dormir para que o seu pai vá embora. Quando Stan sai do quarto, Michael sai debaixo da cama, segurando o dinheiro de Shirley, que ele encontrou debaixo do colchão. Enquanto isso, Mark Wessler, amigo de Jerry, leva Brenda para a floresta depois do seu trabalho como babá. No entanto, quando ele tenta beijar a adolescente, ela se afasta. Envergonhado, o homem elogia a beleza da babá, o que acaba fazendo com que eles fiquem íntimos na grama. Ao mesmo tempo, Michael liga para Shirley e descobre que ela está ocupada tomando conta de outro cliente. Depois que Mark deixa Brenda em sua casa, Melissa e Shirley se aproximam dela, explicando que estavam fazendo negócios juntas desde o mês passado. A novata interessada, então, solicita outro cliente para tomar conta, indicando seu compromisso sincero de entrar para a equipe. Em seguida, Shirley começa a formalizar o seu negócio, organizando os horários das suas babás e imprimindo cartões de visita. Enquanto isso, Michael e Gale jantam com o chefe e a esposa do vendedor. Depois de comer, George confronta o seu subordinado sobre a queda na qualidade do seu trabalho, perguntando se algo está acontecendo com ele. No entanto, o homem nega o fato, sugerindo revisões se o chefe não gostasse do resultado. Segundos depois, a esposa do vendedor entra na sala com a esposa do chefe, que revela que eles às vezes têm Shirley ou outras garotas como babás. Essa revelação silenciosamente choca Michael, que percebe que a adolescente tem um negócio de babás, quando seu superior lhe mostra um cartão de visitas. Depois disso, Michael passa um tempo íntimo com Shirley, e depois de deixar a adolescente em casa, eles discutem sobre a atividade ilegal em expansão. Percebendo o alto risco para o negócio, a adolescente aumenta o seu preço para $300, e o homem acaba concordando. No dia seguinte, Brenda se aproxima de Nadine e exibe a nova jaqueta que havia comprado com o seu salário de babá. Quando sua meia-irmã demonstra interesse em ganhar dinheiro, a adolescente pede que ela seja sua babá substituta de um cliente, sem avisar Shirley antes. Quando a empresária descobre isso, solicita sua parte de 20% da recruta e a adiciona oficialmente à equipe. No entanto, Nadine trai a empresa ao abrir o seu negócio por conta própria e recrutar suas amigas, o que resulta na perda de clientes de Shirley. Por causa disso, a adolescente estudiosa confronta a Brenda, confirmando se a sua meia-irmã está fazendo negócios paralelamente. No entanto, sua amiga prefere não revelar a verdade. Ao perceber que estão sendo enganadas, Shirley e Melissa vão à escola naquela noite para vasculhar as coisas da colega de equipe traiçoeira, enquanto Michael fica de guarda para elas. Depois que Melissa não encontra nada no armário de Nadine, o trio destrói tudo para esconder a sua verdadeira intenção. Quando Michael vai para casa naquela noite, ele mente para a preocupada Gale, informando que está em uma conferência. Por causa disso, a esposa preocupada lembra o marido de sempre ligar para ela se for se atrasar.
No dia seguinte, os alunos ficam surpresos com o estado da escola destruída, o que leva o diretor a convidar todos para o salão. Antes de irem, Shirley e Melissa reúnem Nadine, Brenda, Bárbara e Ali na sala de música. A líder então as lembra de não roubarem seus clientes, de evitarem exibir itens caros e de sempre darem a ela a parte combinada de 20%. Depois que todos saem para a assembleia, Melissa diz que ela deveria tirar férias de trabalho na cabana de Jerry. Ela preparou autorizações falsas para que as meninas pudessem disfarçar a sua saída como uma viagem escolar, enquanto os homens diriam às suas famílias que estavam fazendo um retiro da empresa. No dia da viagem, depois que Jerry leva algumas substâncias ilícitas para Michael, ele revela o seu interesse especial em Brenda, porque ela é a mais ingênua. Ele ressalta que a adolescente poderia olhar para trás um dia e pensar que teve uma experiência excepcional. Mais tarde, quando Michael presencia Shirley tendo intimidades com outro homem, ele se sente desconfortável e sai. Quando o adolescente o segue, encontra uma Brenda atordoada que está indo ao banheiro. O vendedor oferece a ela uma substância ilegal depois de tocá-la de forma inadequada. Enquanto isso, Jerry invade o banheiro em que Brenda está, mas quando o adolescente de repente chama sua mãe, o homem de meia idade para e sai, deixando-a traumatizada. No dia seguinte, Michael oferece a Shirley uma carona para casa. Ao mesmo tempo, durante o trabalho de babá de Brenda, a babá problemática liga repentinamente para Scott para buscá-la, para que o seu cliente não tenha que levá-la para casa. Ao chegar em casa, a babá traumatizada bate à porta, evidentemente afetada pela sua infeliz experiência na casa de férias. No dia seguinte, Brenda informa a Shirley que não quer mais trabalhar no ramo. Então elas concordam e prometem manter silêncio sobre as atividades ilícitas. Quando Melissa fica sabendo disso, ela impede que a empresária deixe a amiga ir embora, porque ela poderia contar para todos. No entanto, Shirley apenas dispensa a amiga e pede que ela vá para casa se preparar para o teste de amanhã. Naquela noite, alguns homens de meia-idade mascarados atacam Scott fisicamente, ameaçando-o para que mantenha sua irmã em silêncio. Quando o adolescente ferido volta para casa, Brenda pergunta quem fez isso com ele. No entanto, ele insiste que nada aconteceu. No dia seguinte, Shirley vê o seu colega de classe machucado no refeitório da escola. Pouco tempo depois, ela confronta Melissa, que admite ser a responsável pela surra. Ela justifica suas ações dizendo que está fazendo isso pelos negócios. Enquanto isso, Michael chega em casa mais cedo e surpreendentemente vê Gale, que também chegou mais cedo que ele porque o diretor do filho ligou. Quando a esposa revela que o filho xingou a professora, o vendedor ri da situação, a deixando irritada. Quando o vendedor revela que o chefe o transferiu para uma conta de baixo perfil, sua esposa fica desapontada. Por causa disso, ele pergunta quanto dinheiro a faria feliz, apesar deles já terem a segurança que precisam. No entanto, Gale evita a discussão e instrui Michael a conversar com o filho deles. Em seguida, ela sai para uma reunião, cancelando o encontro com ele. Seguindo as instruções da sua esposa, ele sobe as escadas e conversa com Mickey. Então, ele se solidariza com o garoto e percebe que também deveria xingar o seu chefe, como seu filho fez com a professora. Antes de sair de casa, o vendedor dá dinheiro ao filho para comprar pizza e diz a ele para cuidar do irmão mais novo. Enquanto isso, Nadine liga para Shirley e avisa a empresária que cancelará a sua sessão por causa dos exames que estão por vir. Em pânico, Shirley pega o seu laptop, fazendo com que uma caixa sobre a mesa caia. Pouco depois, ela desliga, dizendo à colega de classe que vai ligar mais tarde. Frustrado com o seu casamento, Michael decide encontrar a babá e a leva até o pátio de trens abandonados. Dentro do veículo vazio, o vendedor pede desculpas por tê-la deixado tomar uma substância ilícita. Pouco depois, ele conta que Gale e ele não são compatíveis, dando a entender que ele e a babá são compatíveis. No entanto, embora a adolescente reconheça que eles provavelmente se merecem, porque ambos são horríveis, ela afirma que a conexão deles é algo para sentir saudades mais tarde. Em resposta, Michael tenta convencê-la a fugir com ele, ressaltando que não quer mais mantê-la em segredo. No entanto, Shirley o recusa. E em resposta, o vendedor desesperado menciona que pagará continuamente a babá para ficar com ele. No entanto, a adolescente deixa claro que é tarde demais. E de repente chega um policial, fazendo com que a babá se esconda. Quando o policial interroga Michael, ele diz que só está dando uma volta ali porque adora trens. Pouco tempo depois, o policial ordena que o homem deixe o pátio. Deixada sozinha, Shirley vai até a cabine telefônica mais próxima para ligar para Brenda, mas Scott atende e diz à irmã que ela não pode falar com ela. Quando a adolescente pergunta por Nadine, sua colega de classe menciona que a sua meia-irmã está cuidando de criança. Ao saber disso, a empresária percebe que a traiçoeira colega de equipe mentiu para ela sobre o cancelamento da sessão por causa dos exames.
Ela liga imediatamente para Melissa, informando-a sobre Nadine, que volta a aceitar clientes pelas costas. Com a ajuda de Jerry, Shirley e sua amiga chegam a um estacionamento onde a traidora e seu cliente estão. Depois de sair do carro, o homem abre o porta-malas e puxa a babá, entregando-a às adolescentes. Enquanto a dupla ameaça jogar Nadine de um prédio, o homem de meia-idade dá uma surra no rapaz dentro do automóvel. De repente, a empresária se distrai e olha para o carro familiar, fazendo com que ela solte a babá traiçoeira acidentalmente. Quando Shirley e Melissa entram em pânico, elas imediatamente agarram a sua colega de equipe, que está prestes a cair. Felizmente, Jerry vem ao seu socorro e puxa a babá para cima, aliviando a todos. Atrás delas, o homem dentro do veículo sai e dá um choque em Melissa. Ao ver a reação da sua amiga, Shirley se vira e surpreendentemente encontra o seu pai, que acaba sendo o cliente de Nadine. Ao perceber o que havia feito, a empresária desaba. Anos depois, Shirley, que tem um novo emprego e um carro pessoal, vai até a casa de Michael e vê o seu ex-cliente feliz com a sua família. Pouco depois dos seus olhares se encontrarem, a ex-babá retorna ao seu carro. Em seguida, em lágrimas, ela reflete sobre a sua experiência de babá como um momento único em sua vida. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.